Rádio 91, bom dia para você que está com a gente aqui na Sintonia do Bem. Você que está iniciando, assim, está na manhã deste domingo e querendo aprender mais com a igreja. Pois é, nós estamos começando o programa Aprendendo com a Igreja neste dia 2 de abril, domingo de Ramos. Eu, Cacilda Medeiros, vou estar com você até às 11 horas e comigo, aqui no estúdio, o padre Iago Carvalho, que é coordenador arquidiocesano da Comissão de Liturgia e Sacramentos. Nós vamos conversar hoje no programa Aprendendo com a Igreja sobre a rica liturgia da Semana Santa, né? Tão importante para a gente, tão rica em detalhes. E o padre Iago, que é coordenador da Comissão de Liturgia, é a pessoa certa para conversar com a gente aqui hoje no programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, padre Iago, bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda, bom dia a todos aqueles que nos ouvem pela 91.9 FM, a Sintonia do Bem, a nossa querida rádio da nossa Arquidiocese de Natal. Para mim é uma alegria mais uma vez estar aqui, é quase cadeira cativa. Pois é, Faustão, não sei se ele diz hoje, mas vi o programa dele, mas ele costumava muito de chamar o pessoal que ia muito ao programa dele de sócio. Você já é sócio aqui no programa, pois pronto, você já é sócio aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Passou a carteirinha de sócio, né? Vamos providenciar. Bom, durante a semana, semana passada, a gente estimulou os ouvintes do Aprendendo com a Igreja a deixarem perguntas lá no Instagram da Arquidiocese, na caixinha de perguntas, sobre curiosidades a respeito da Semana Santa e a gente selecionou algumas perguntas, né? Realmente chegaram muitas perguntas, umas, inclusive, que não tinham a ver exatamente com a Semana Santa, eram sobre liturgia, mas não tinha a ver exatamente sobre a Semana Santa, que nós vamos deixar para outro programa, para outra vez. E selecionamos algumas que têm a ver diretamente com a Semana Santa. E aí vamos começar com a pergunta de Ricardo Andrade, que ele diz assim, ele quer saber em que dia exatamente se encerra a Quaresma. A Quaresma, ela se encerra exatamente quando se está iniciando a liturgia da missa do lava-pés, né? Ou seja, a Quinta-feira Santa. Começou lá na quarta-feira. Começou na quarta-feira de cinzas e encerra-se na Quinta-feira Santa, quando a liturgia do Tríduo Pascal está se iniciando. Pronto, a Quaresma está se encerrando ali. No entanto, as práticas quaresmais, por exemplo, do jejum e da abstinência, se estendem até o Sábado Santo. Muito bem. Então, explicado, né, sobre a parte da Quaresma, vamos falar agora das celebrações da Semana Santa. A Semana Santa, diziam os padres da igreja, os padres do primeiro século, é a grande semana. Todo dia temos um santo para celebrar. Por isso que muitas pessoas, especialmente as pessoas mais antigas, gostam de chamar os dias grandes. Isso, chamado os dias grandes. Até o Concílio Vaticano II se celebrava de uma maneira mais plena o Domingo de Ramos, que também é conhecido como Domingo da Paixão, porque, no caso, o dia de hoje, tem um relato da Paixão antes da celebração, né? Tem a procissão dos ramos e tudo mais. Mas eram dois grandes polos, o Domingo da Paixão e o Domingo da Ressurreição. Por isso se dizia os dias grandes, de domingo a domingo. Depois entendeu-se que, para celebrar de uma maneira mais catequética, deveria-se haver para cada dia, da segunda, terça, quarta, e de maneira muito especial, quinta, sexta e sábado, as celebrações. De segunda a quarta, a dispersão dos discípulos, ou seja, a traição dos discípulos, de modo especial na quarta-feira, a traição de Judas Iscariotes, que alguns chamam quarta-feira das trevas, mas é quarta-feira de trevas, não das trevas. Na quinta-feira santa, a instituição do sacerdócio, da Eucaristia, do mandamento do amor, do lava-pés. Na sexta-feira, a celebração da paixão. No sábado, a vigília pascal, e o domingo de Páscoa, que é o grande dia, o dia realmente da ressurreição, desta grande alegria. Mas, inclusive, é obrigatório, né, de forma obrigatória, que todo cristão católico participe de todas as celebrações do Tríduo Pascal. Então agora vamos, assim, esmiuçar, né, explicar assim, detalhadamente cada celebração
da Semana Santa, começando por hoje, o Domingo de Ramos, né? Por quê? Porque queria que você falasse mais sobre essa história de dizer que é o Domingo da Paixão. Domingo da Paixão, porque Jesus entra triunfante em Jerusalém, montado num jumentinho, aclamado como o rei de Jerusalém, Hosana ao filho de Davi. Simbolizando de que ele está indo, ou seja, subindo a Jerusalém para sofrer a paixão e nos conceder a graça também da vida eterna por meio da ressurreição, ou seja, a nossa salvação. Inclusive, na liturgia de hoje, eu costumo sempre lembrar que às vezes nós achamos que tudo aquilo, toda aquela acolhida era para nós. Em que sentido? Veja a cena. Jesus está entrando em Jerusalém. Imagine se o jumentinho pensasse que tudo aquilo era para ele, que todo aquele povo estava ali acolhendo, jogando suas vestes, aclamando com os ramos e tudo mais, mas na verdade a importância estava naquele que ele levava, ou seja, o próprio Cristo. Assim também somos nós, a importância está em Cristo, nós levamos a Cristo aos outros e Cristo escolhe os humildes. Esse domingo da paixão é domingo também de levar a presença dos humildes. Ele poderia entrar a cavalo como um rei. Os reis só andavam a cavalo, né? Mas entrou num animal humilde, que era o jumentinho. E também já é uma prefiguração daquilo que vai acontecer na Sexta-feira Santa. É tanto que no início, antes da celebração, da procissão de Ramos, há um relato da paixão que vai se repetir na Sexta-feira Santa, de uma maneira mais prolongada. A igreja se reveste de vermelho, simbolizando o sangue de Cristo derramado no alto da cruz e até mesmo para chamar a atenção. Olhe, os dias grandes estão iniciando. A partir de agora é preciso que de fato você comece a ter uma vida diferente para poder vivenciar o mistério central da nossa fé. Paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor. E aí na segunda e na terça, geralmente as paróquias fazem atendimento de confissão. Segunda e terça, geralmente temos atendimentos de confissão. Aqui na Catedral? Aqui na Catedral teremos na segunda e na terça de manhã, tarde e noite. Manhã 9 às 11, tarde das 14 às 16h30 e noite das 19 às 21 horas. Mas eu recomendo vivamente que você procure o quanto antes o seu sacerdote para se confessar, já que a igreja recomenda que nós devemos nos confessar pelo menos uma vez ao ano por ocasião da Páscoa, ou seja, durante o período da Quaresma, durante a Semana Santa, para poder vivenciar bem o Tríduo Pascal. Segunda, terça e quarta são os momentos finais, tipo as tensões. Cristo está para ser entregue. Aí vem as traições, vem a celebração do ofício de trevas, né, que é muito bonito. Uma vela vai se apagando a cada salmo recitado, porque os judeus recitavam os salmos. Os apóstolos, os discípulos, eram judeus, descendiam dessa religião. Então, a cada momento que uma vela daquela é apagada, é um discípulo que abandona nosso Senhor. No final fica somente uma vela grande, que simboliza o próprio Cristo, que também é apagado ao som da batida das madeiras, ou seja, o prego que é colocado no madeiro da cruz. E assim as trevas tomam conta do mundo, porque os discípulos que foram convidados a ser luz abandonaram a verdadeira luz, que era o Cristo, que também se apagou, mas de uma maneira temporária, porque ele vai aparecer de uma maneira triunfante na Vigília Pascal. É lindo demais, né? Assim, quando a gente entende, olha... Exato, é uma simbologia, assim, perfeita. Muito bonita, muito bonita. Por isso que eu sou um grande entusiasta da liturgia, porque quanto mais compreendemos a nossa fé, quanto mais a entendemos, mais prazeroso e mais feliz nós seremos nas celebrações, porque a gente entende, vai compreender, vai vendo que tudo tem um sentido, não é fazer por fazer. E tem muito a ver com o próprio Cristo, né? Assim, o mistério da fé, o mistério da salvação. Isso, ele que ilumina os povos, ele que dissipa as trevas do nosso coração. Eu digo assim, eu acho que as pessoas que foram pensando a liturgia, que foram pensando mesmo, né? Organizando a liturgia de um modo geral, também acho que se inspiraram muito nisso, no mistério. Porque assim, se você não entra nesse mistério, você também não vai entender a liturgia. Isso mesmo. A liturgia, ela é uma porta de entrada para você entrar no mistério. No Antigo Testamento diz que a fé via pelo ouvido. No Novo Testamento é pela visão.
E na liturgia ela usa tanto a audição, a visão, como o tocar. Né? Diz a Sacrosanto Concílio que a liturgia ela acontece por meio de sinais sensíveis. A gente precisa ver, sentir, para crer, para poder entrar no mistério celebrado. É muito bonito. Demais. E aí vamos para a quinta-feira, vamos direto para a Ceia do Senhor, depois a gente Pronto. volta para falar da missa aqui dos Santos Óleos, Pronto. né? Missa do Cristo. Na Quinta-feira Santa nós celebramos 3 grandes pontos. A instituição do sacerdócio, né? Ou seja, que é também celebrado na Missa dos Santos Óleos, mas a instituição do serviço. Cristo nos manda servir. Ele mesmo se incidiu e se colocou à mesa, ou seja, se colocou ali, lavando os pés dos discípulos. Antigamente, só quem lavava os pés era quem era escravo, ou então uma pessoa assim, da 15ª geração, dobrando a esquina, descendo a ladeira, ou seja, uma pessoa bem distante. Era um trabalho muito indigno. As pessoas não tinham calçamento na época, então as pessoas andavam com os pés sujos. Então, para entrar nas residências, ou então para cear, fazer alguma coisa, lavava-se os pés. A gente vê, inclusive, a passagem do Evangelho, né? Ali, a mulher que lava os pés Domingo passado, a irmã de Lázaro. Isso. Foi relatado que ela lavou os pés de Jesus com um perfume muito caro, que inclusive Judas disse depois, isso poderia ser doado aos pobres, mas mentira, ele queria roubar o dinheiro mesmo e tudo mais. Então assim, é um gesto de Cristo que ele coloca a serviço. Se eu que sou o mestre e senhor, também lavei os pés de cada um de vocês, vocês também devem fazer uns para com os outros a mesma coisa. E é muito bonito ver porque Cristo faz tudo isso com amor. Faz tudo isso com muito amor, com o uso da misericórdia. Pedro até leva um batido. Senhor, não lava somente os pés. Nosso Senhor diz, não, quem já está limpo não precisa banhar-se novamente. E ele faz aquilo no sentido de dizer assim, é o serviço, é para isso que eu estou catequizando. E de uma maneira muito especial na Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia. O sacramento do amor, o sacramento por excelência, o sacramento pelo qual todos os outros sacramentos emanam deste. A gente se confessa para estar em estado de graça, para poder comungar. Os padres se ordenam para celebrar. Os noivos se casam, constituem família para servir a Cristo que se faz presente na Eucaristia. A Eucaristia é o alimento dos doentes, dos fracos, ou seja, a unção dos enfermos. A Eucaristia é a própria vitalidade do Espírito Santo, sacramento da Crisma. A primeira Eucaristia para poder receber o batismo, que é a porta de entrada para todos os sacramentos, para receber a Eucaristia. Então, assim, tudo emana da Eucaristia. São João Paulo II dizia, a centralidade, a vitalidade e o ápice da igreja chama-se Eucaristia. Então, na Quinta-feira Santa nós recordamos a última ceia, onde Cristo partiu, não dividiu, porque dividir vem de diabolos e tudo que é dividido é diabólico. Cristo partilha, ou seja, ele dá aquilo que ele tem. Não é apenas uma divisão simbólica, mas ele está partilhando. É tanto que na oração da elevação, e partiu o pão, né? Partilhou o cálice. A gente diz assim, no sentido de que Cristo está partilhando aquilo que é próprio dele. Cristo está partilhando a ele, com os apóstolos, no caso com os discípulos. Recordamos a instituição da Eucaristia e neste dia, terminando a celebração, Cristo sai preso. Por isso que o sacerdote envolve a âmbula com o véu humeral e leva para um local à parte, não mais para o sacrário, para dizer, pronto, por amor, Cristo se entregou totalmente à Eucaristia e agora se faz refém para receber a paixão, o sofrimento e a morte na Sexta-feira Santa. E aí, nesse momento também, tira-se os panos. Nesse momento, do altar. Tira-se o altar porque o altar representa Cristo. Então, tira-se todo tipo de solenidade, de velas. Não toca mais o sino. Não toca mais o sino. O Santíssimo já sai ao som da matraca, né? Já sai ao som da matraca, no sentido de dizer assim, estamos já vivenciando as dores de Cristo que está preso para sofrer. E aqui eu recordo que na Quinta-feira Santa, o Santíssimo não pode ser exposto em ostensório, está lá no missal. Tudo que estou comentando aqui está lá no missal. Uhum. Não pode ser exposto em ostensório, ele deve estar velado, ou seja, preso, como diz o relato do próprio Evangelho do dia.
Inclusive, a segunda leitura da Quinta-feira Santa é o relato mais antigo sobre a Eucaristia. São Paulo dizendo: aquilo que recebi do Senhor também vos transmiti. Tomou o pão, tomou o cálice, partilhou. Ou seja, o relato da instituição da própria Eucaristia. E aí a gente chega na sexta-feira, que não tem missa. Na Sexta-feira Santa é o único dia do ano que não existe missa. Geralmente nas paróquias, nas igrejas, nas matrizes, nas igrejas, né? Assim, tem adoração ao Santíssimo, né? Pela manhã. Tem adoração Via Santíssima Sacra. até meio-dia, depois tem Via Sacra aqui na Catedral, por exemplo, até meio-dia haverá a adoração Santíssimo. A partir das, acho que se eu não me engano, das 13h30, haverá a encenação da Via Sacra pela comunidade católica Shalom, né? Às 15 horas a celebração. Por que às 15 horas? Porque o relato do Evangelho diz que foi às 15 horas que Nosso Senhor morreu, né? Padeceu na cruz. Ele foi colocado ao meio-dia, faleceu às 15 horas, morreu na cruz às 15 horas. A igreja se reveste novamente de vermelho, com vestes próprias de missa, não é vestes próprias de uma outra celebração, mas com casula. E a celebração tem um detalhe: se ontem ela terminou em silêncio, hoje, na Sexta-feira Santa, ela também vai iniciar em silêncio. Não tem canto de entrada. Não tem canto de entrada. E por que que o presidente da celebração ele se prostra quando... Se prostra no sentido de dizer assim que agora está tudo prostrado, entre aspas, né, entre as está tudo acabado. Cristo está para sofrer a paixão, está morto. Então, nós nos prostramos. O ato de prostrar-se na liturgia é para dizer assim: acabado, somos nada, sem Cristo nada somos. Então, o sacerdote se prostra e a comunidade é convidada a ficar de joelhos, aqueles que podem. Hoje, inclusive, na Sexta-feira Santa, é dia de jejum e abstinência, com exceção para aquelas pessoas menores de 18 anos ou então maiores de 65, ou então que tenham algum tipo de enfermidade, que não possam se abster de alimentos. Mas você que está nos ouvindo, está aí entre os 18 e 65 anos, é obrigatório você fazer o seu jejum e abstinência na Sexta-feira Santa. Eu acho que é bom também ressaltar, Padre Iago, aquela história de que tem pessoas que fazem verdadeiros banquetes, né? Ah, não pode comer carne, então vou preparar aqui o melhor bacalhau, o melhor peixe. Não adianta na Sexta-feira Santa você fazer jejum e preparar um camarão com não sei de que lá das tantas, um bacalhau, caríssimo bacalhau. Caríssimo, pois é. Sexta-feira Santa é dia literalmente de você comer menos, sofrer na carne aquilo que Cristo sofreu muito mais, né? E eu recomendo sempre que é um dia de oração. Antigamente, inclusive, tinha gente que não penteava o cabelo, não passava perfume, não varria a casa, não lavava a roupa. Era um dia realmente para você pensar na paixão de Nosso Senhor, carregar a cruz. Meus pais, pela idade, eles já não têm mais essa obrigação de jejuar, mas eles mantêm essa tradição. Essa tradição não, essa orientação da igreja. Na Sexta-feira Santa, a comida é a mais simples possível, assim, não tem carne, não tem peixe, não tem frango, não tem nada, assim, é um ovinho lá no almoço, né, assim, algo bem mais simples mesmo para Certíssimo, inclusive a própria celebração da paixão, que inicia-se com a liturgia da palavra, depois a homilia, é neste dia também que a igreja destina a oferta para os locais santos, né, para a manutenção dos locais santos. E logo em seguida a adoração e o beijo da cruz, que durante a pandemia nós fomos, como é que eu posso dizer, não podíamos fazer, né? Não podemos fazer, mas agora podemos fazer a veneração da cruz, que inclusive diz o missal que é uma única cruz. Por quê? No alto da cruz, lá no Calvário, melhor dizendo, no Calvário, tinham quantas cruzes? 3. Quais delas, dessas 3 cruzes, foram instrumento de salvação? Apenas uma. Então, por isso que na liturgia só há uma cruz. A cruz de Cristo, que é o instrumento de salvação. E olhe que um que estava à direita aceitou a salvação, o outro que estava à esquerda estava no deboche, não queria. Então, mesmo você estando na cruz, você ainda não pode receber a salvação, porque só olhando para a cruz de Cristo é que você vai ser salvo. Exatamente. Pois bem, então vamos fazer um intervalo? Vamos. Para você tomar água, que você já falou muito. Ótimo. E aí a gente volta rapidinho e aí continuando, né, na programação, o significado das celebrações da Semana Santa,
falando da Vigília Pascal e do domingo da Ressurreição. Então, 2 minutinhos e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo de Ramos, 2 de abril, iniciando a Semana Santa. E com a gente aqui no estúdio, o padre Iago Carvalho, que é coordenador arquidiocesano da Comissão de Liturgia e Sacramentos, né? Estamos aprendendo muito sobre a liturgia da Semana Santa, tão rica em detalhes e de tanta importância para todos nós. Então, nós encerramos o primeiro bloco falando do significado da Sexta-feira Santa e agora vamos para o sábado. Para o sábado. Eu só queria chamar a atenção para um detalhe da Sexta-feira Santa que eu estava me recordando aqui, que a celebração ela se inicia em silêncio e também termina-se em silêncio. E a comunhão distribuída neste dia é para aqueles que participam da celebração, que foi consagrada na quinta-feira. O sacrário ele está vazio. Por não ter missa, não tem missa, não tem consagração. Isso, não tem missa, não tem consagração. É o único dia da semana, é o único dia do ano que não há missa, somente a celebração. Né? A celebração, você pode ser papa, bispo, cardeal, padre, monsenhor, o que for, mas neste dia não há o sacrifício da Santa Missa. E há um detalhe muito bonito que é a oração universal. São 10 pedidos, 10 intenções pela humanidade, né? Para que a humanidade, de fato, sofrendo a paixão, possa converter-se e, através do sangue de Nosso Senhor, ter uma vida diferente. É desses detalhes que eu queria falar sobre a Sexta-feira Santa. Pronto, e agora vamos ao sábado. Ao sábado, olhe, se existe uma categoria de importância, a Vigília Pascal, o Sábado de Aleluia, o Sábado Santo, como queiram chamar. Que as igrejas passam o dia fechadas. Dia fechadas e tudo mais. Em silêncio. Em silêncio, Cristo está no sepulcro, a celebração da noite, é tanto que só pode celebrar depois do cair da tarde. Santo Agostinho dizia que é a maior e a mãe de todas as vigílias. É como a gente diz no Twitter, é o top trend. A Vigília Pascal é a maior de todas as celebrações, né? Juntamente com o domingo de Páscoa, é mais importante do que Pentecostes, do que Natal, do que o seu aniversário, do que a festa do padroeiro. Tem até um artigo, inclusive, sobre isso. O que é mais importante, a Páscoa ou a festa do padroeiro? Porque às vezes a gente dá um gás muito grande na festa do padroeiro e esquece que a Vigília Pascal é a maior de todas as liturgias. Essa celebração, ela se inicia fora da igreja com a bênção do fogo, né? O fogo que foi extinguido na quarta-feira de trevas, agora ressurge de uma maneira esplendorosa, porque Cristo é esta nova luz, e vai ser colocado no círio, vai ser acendido o círio. E o círio simboliza Cristo ressuscitado, que traz as marcas da paixão, o ano corrente, os cravos, a própria incisão que o sacerdote faz no sinal da cruz. E é muito bonito ver porque Páscoa simboliza passagem. Então, nós saímos das trevas para a luz. À medida que o círio vai adentrando a igreja, a capela, o local da celebração, as velas dos fiéis vão sendo acesas, né? E o sacerdote vai dizendo, eis a luz de Cristo. E a gente responde, demos graças a Deus. Em que sentido? Cristo, que é esta luz nova, ilumina a todos e ilumina o ambiente. E nós agora deixamos uma vida de erro, de pecado, de vícios para trás, ou seja, as trevas, e caminhamos para uma verdadeira luz. Não é uma luz de uma energia elétrica, não é uma luz que depois de uma festa se apaga, não é uma luz como um astro luminoso que tem tantas horas para iluminar, mas é a luz de Cristo que não vai se apagar mais nunca, né? Que é a Vigília Pascal, que é no caso o Círio Pascal. Legal. E aí já no domingo da ressurreição já é outra liturgia, não é mais a liturgia da vigília. Não é mais a liturgia da vigília. É tanto que eu guardei esse detalhe para dizer agora que nós, católicos, devemos participar da quinta, da sexta e do sábado de maneira plena. Por quê? Na quinta-feira santa, o bispo, o sacerdote vai dizer, no início da celebração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Na quinta-feira, depois da celebração, não há bênção final. Na sexta-feira, não iniciamos com a invocação sobre da Santíssima Trindade, é só uma oração do povo. Na sexta-feira não termina, não tem bênção, é só uma oração sobre o povo novamente. Na vigília pascal, não se inicia com o nome do Pai, só vai terminar depois da vigília com a bênção final. Então, quinta, sexta e sábado é um grande quebra-cabeça que se encaixa. É como se fosse uma grande celebração. É uma grande celebração distribuída em momentos diferentes. Isso mesmo, distribuídas em 3 dias em momentos diferentes. Então assim, eu acho mais bonita a sexta-feira santa, mas não vou na quinta. Então você já perdeu o início da celebração. Eu vou na quinta, mas vou só no domingo. Então, você já perdeu também a celebração. Para participar de maneira plena, você tem que ir quinta, sexta e sábado. Sábado para no domingo de Páscoa participar vamos dizer assim, desta grande liturgia. Padre Iago, eu acho que é importante também a gente lembrar assim, depois da pandemia, muitas pessoas ficaram acomodadas em casa, né? Eu vou assistir pela internet, eu vou assistir pela TV, nas TVs católicas, pelas redes sociais da minha paróquia. É bom, acho que reforçar isso, né? Das pessoas irem. Claro, quem não puder, quem tiver enfermo, muito idoso, ok, né? É verdade, mas olha, por exemplo, da Vigília Pascal, que nós escutamos todo o relato da história da salvação. São várias leituras, né? É tão bonito você estar ali, porque a fé é uma resposta individual a Deus, mas ela é vivida de maneira comunitária. Por isso a importância da celebração. Nós passamos esse tempo da pandemia já tão afastados das celebrações, sem poder celebrar de maneira comunitária. Então, faça o esforço. A Vigília Pascal é tão bonita, são batizados adultos. Há toda uma simbologia também da renovação do nosso próprio batismo. Nós renunciamos a Satanás e a todas as suas obras de sedução. E dizemos novamente que cremos em Jesus, que é o Filho único de Deus, nascido da Virgem Maria, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne. É toda uma liturgia plena. Existe, inclusive, eu costumo sempre dizer, Cacilda, que eu não toco nem canto, só encanto. Mas na Vigília Pascal... sei não. na Vigília Pascal tem o canto do exulte, né? Exulte os céus e os anjos triunfantes. Mensageiros de Deus desçam cantando, façam ressoar triunfante. A glória de Deus vem chegando, ou seja, a glória de Deus, porque na vigília nós celebramos o último inimigo a ser vencido, que é a morte. Nada pode mais vencer nosso Senhor. Até a morte, que para nós tem a palavra final, Cristo vence e nos dá a graça de uma vida nova, que é a vida eterna, a ressurreição. Aproveitando que a gente está falando de ressurreição, que tem uma pergunta que foi enviada por Matheus Costa lá no Instagram da Arquidiocese. Ele pergunta: é comum realizar a procissão com o Cristo ressuscitado após a missa de Domingo de Ramos? Não, depende do costume da paróquia. Por exemplo, na Sexta-feira Santa, tem paróquias que não fazem a procissão do Senhor Morto após a celebração. Tem algumas que fazem uma via sacra, né? Depende muito do costume e também da própria catequese que o sacerdote responsável pelaquela paróquia queira dar. Na Vigília Pascal, por exemplo, lá em Tangará, depois da vigília que faz a procissão do Cristo ressuscitado. Já em Ceramirim, a procissão do Cristo ressuscitado acontece no domingo de Páscoa, né? Na celebração do próprio domingo e não na Vigília Pascal. Então, depende muito do costume. O que é comum mesmo, né? É a procissão com o Senhor Morto. O que é comum mesmo é a procissão com o Senhor Morto, né? Que é uma procissão de caráter, na Sexta-feira Santa, é a procissão de um caráter penitencial. É uma procissão de um caráter mais reservado, de oração, né? E tudo mais, no sentido de que nós caminhamos... O que é procissão? Procissão é você publicizar, ou seja, mostrar de maneira pública a sua fé. Não somente dentro do templo, mas você está dizendo para todos, para todas as pessoas daquela comunidade, daquela cidade, daquele recanto, daquele município, que nós professamos a nossa fé. E professamos ela tão plena que a gente professa ela de uma maneira pública. Ou seja, não se restringe somente aos templos, mas fazemos todo aquele percurso ao longo das ruas, das avenidas daquela localidade.
Eu lembro que no ano passado, nessa época, antes da Semana Santa, eu gravei com o Dom Edilson Nobre, o Aprendendo com a Igreja, e para ele falar das tradições lá da Diocese de Oeiras, né? É no muito Piauí. bonita, a procissão do fogaréu. E se eu não me engano, são 7 procissões, que ele falou que acontece ao todo, né? Assim, nesse período de antes e durante a Semana Santa. Que é um costume muito bonito, porque parece-me que a cidade de Oeiras dobra ou triplica o número de pessoas neste período da Semana Santa. E é bonito ver que as pessoas de fato querem viver a fé. Agora eu chamo um detalhe, a atenção a uma coisa, que não deixe para viver a fé somente na Semana Santa, né? Somente aqueles 3 dias depois só vem aparecer no Natal ou então em alguma outra solenidade. Não, viva de caráter pleno todos os dias a fé em Cristo. Pois bem, então agora a gente vai para já o segundo intervalo e volta já com o terceiro e último bloco aqui do programa Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, agora já no último bloco do programa, neste domingo, conversando com o padre Iago Carvalho sobre a Semana Santa, né? Sobre a liturgia da Semana Santa. Padre Iago, mais perguntas aqui que foram enviadas no Instagram da Arquidiocese. Aqui 2 perguntas que falam sobre o Domingo de Ramos, né? Que estamos vivendo hoje. Uma foi enviada por Bruno. Ele diz assim: a missa do Domingo de Ramos só vale se for no domingo ou pode também ser celebrada no sábado? Só pode ser celebrada também no sábado, como acontece aqui na Catedral, na missa às 16h30. A partir de que horas no sábado a missa já é de preceito? A partir das 16 horas. A partir das 16 horas já pode celebrar a missa de preceito. Em alguns locais se diz a partir das 17, mas o missário disse a partir do momento que o sol vai se preparando para se pôr. Então, a partir das 16. Só não pode celebrar na segunda. Na segunda-feira não pode. Somente a Páscoa, que é uma solenidade tão grande que ela se repete 8 vezes. Por isso a oitava pascal. Não se consegue conter esta grande alegria em um único dia. Aí celebramos a Páscoa. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aí sim. Marcos, ele perguntou: no Domingo de Ramos pode tocar os sinos? No Domingo de Ramos, sim. Se for no caso, momento para elevação, como chamada para a missa, pode, não tem problema nenhum. Só para de tocar o sino a partir da quinta, né? Isso, só para tocar o sino a partir da quinta. Na Quinta-feira Santa, inclusive, pode-se tocar. Porque a gente precisa também notar que o sino, além de simbolizar a alegria, na nossa cultura é um símbolo de chamar o povo para a celebração. No interior, né? Então? No interior tem os sinos fúnebres, tem o toque de sino fúnebre, tem um toque de sino de alegria, né? Mais nesse sentido. Exato. Bom, quando a gente estava falando da Quinta-feira Santa, eu pedi para a gente deixar a missa do Crisma ou a missa dos Santos Ótimos para falar depois. Agora eu queria que você explicasse também a simbologia dessa missa, que aqui na Arquidiocese de Natal é celebrada na quinta-feira pela manhã, no caso às 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã. Essa missa também é conhecida como a missa da unidade. Por quê? Todo sacerdote é obrigado a estar nessa missa para renovar suas promessas sacerdotais diante do arcebispo, diante do bispo. E de uma maneira muito plena, é nesta missa que é consagrado os 3 óleos, óleo de oliveira. Por que óleo de oliveira? É óleo, viu, gente? É óleo, não é os óleos, não, é óleo. Por que óleo de oliveira? Porque no Antigo Testamento, o óleo utilizado era o óleo de oliveira. E mais tarde ainda, quando Noé soltou uma pomba, ela voltou com um ramo de oliveira. No sentido de dizer o quê? Era através daquela planta que que Deus estava renovando a aliança de amor para com a humanidade. O rei Davi foi ungido com óleo. O rei Charles III, no próximo dia 6 de maio, será ungido com óleo de oliveira. Por quê? No Antigo Testamento, somente os sacerdotes e os reis eram ungidos com este óleo. No batismo, nós somos ungidos com o óleo dos catecúmenos, ou seja, óleo do batismo separado para a consagração do batismo, para a realização do batismo, com o óleo do crisma, que é este óleo que é utilizado no peito, né, na hora do batismo. Os sacerdotes recebem nas mãos e o bispo recebe na cabeça. O óleo do crisma, ele tem uma diferença porque
a consagração dele é colocado um perfume. Para dizer o quê? Que todo aquele que recebe este óleo deve exalar um perfume diferente. Deve exalar o perfume de Cristo. Padre, eu recebi. Se você é batizado, você recebeu. Se você é crismado, você recebeu. Agora, se no dia de hoje você está exalando outro tipo de perfume, aí são outros 500. O problema é seu. Você falando isso, durante a bênção dos óleos, né? Vamos lá, se você já participou presencialmente ou assistiu, né, pela TV ou pelas redes sociais, você deve lembrar que ali no determinado momento da missa, ali já mais no final, o bispo, ele tem os potes de óleo lá em cima de uma mesa. Sim, as ânforas. Isso? Como é o nome? Ânforas. Ânforas. As ânforas. As ânforas. Que são os potes. São os potes. Exatamente. E ali o bispo, ele coloca alguma coisa dentro, né, e mexe ali. Eu queria que você explicasse também isso. Ele coloca um bálsamo, ou seja, um perfume. O mesmo perfume também, não é o mesmo perfume que Nosso Senhor usou no tempo dele, mas é feito no mesmo estilo. Que inclusive nós aqui da Arquidiocese de Natal compramos vários litros desse bálsamo para utilizarmos vários anos e é muito cheiroso. Qual é o sentido? Diz assim, Cristo se faz presente por meio daquele perfume. E é o único óleo que o bispo dá um sopro em formato de cruz. Para simbolizar o quê? Estamos exalando o perfume de Cristo, somos consagrados a Nosso Senhor, mas a marca do cristão é a cruz. Por que cada... Ânfora? Ânfora. Por que cada ânfora tem uma cor, está revestido lá com uma cor específica? O branco simboliza vida nova. Pelo batismo nós recebemos uma vida nova em Cristo. O vermelho simboliza o Espírito Santo, ou seja, o amor, o ardor, a missão, viver de maneira diferente, já que é o óleo do crisma. E o roxo, que sempre foi a cor utilizada para os enfermos e para os fiéis defuntos, que é a unção dos enfermos. Agora vamos falar da participação dos sacerdotes e diáconos, né? Sim, só faltou explicar a unção dos enfermos, sim, o óleo da unção dos enfermos. O óleo da unção dos enfermos eu já preocupada com o horário. Não, já está descrito. O óleo da unção dos enfermos está descrito lá na carta de São Tiago. Quando estiveres doente, chama os presbíteros da igreja para que eles possam lhe ungir com o óleo santo. Né, que muita gente acha, ai meu Deus, está nas últimas. E aqui, inclusive, faço até um desabafo. Não chame os sacerdotes quando literalmente o enfermo está para falecer. A unção dos enfermos, que alguns chamam de extrema unção, é para a vitalidade também do corpo, perdão dos pecados, mas a vitalidade também do corpo. Aí muitas vezes acontece, eu já presenciei isso várias vezes, quando a gente dá a unção, terminou de dar a unção, a pessoa acaba falecendo ali na nossa frente. Então, outras pessoas também podem receber. Você vai fazer uma viagem, você vai fazer uma cirurgia. Existem alguns sacerdotes que marcam determinados horários em missas para dar unção do óleo dos enfermos. Não é somente para aqueles que estão hospitalizados ou então no leito de morte. Não tenha medo, né? Você que está ouvindo a gente não vai ter assim aquela coisa de... não vou receber a unção porque, sei lá... Não tem medo, não vou receber a unção porque eu vou morrer. Morrer, a única certeza da nossa vida é a morte. Todos nós haveremos de morrer. Mas assim, não deixe também para chamar nas últimas, né? Nos últimos instantes. Mas você falava sobre a questão da participação dos sacerdotes e diáconos. Pronto. É neste dia também que nós renovamos as nossas promessas sacerdotais. Prometemos obediência ao arcebispo em tudo aquilo que por meio da igreja ele nos pede para a missão da nossa própria arquidiocese. Nós já passamos de mais de 200 padres, tem mais de 100 diáconos, né? Diáconos permanentes. E agora, no próximo dia 12, daqui a 10 dias, haverá a ordenação de mais 14. Então, graças a Deus, são muitos sacerdotes que vão participar desta celebração, que através, na figura do bispo, ele é a causa de unidade da nossa igreja. Ele é que deve ser, vamos dizer assim, o modelo de unidade, de permanência, o modelo daquele que nos orienta, que nos conduz, que inclusive esses dias eu estava até lendo sobre a figura do bispo, né? A figura da pessoa do bispo, de que ele é aquela causa de que deve nos animar, deve nos colocar para frente, deve nos orientar. E eu li uma frase de São Cipriano, que ele dizia assim: quem constrói um altar contra o altar do bispo,
constrói um altar para o próprio Satanás. Ou seja, forte. É forte. Teve até outro Santo Inácio de Antioquia, que ele costuma sempre, muita gente costuma repetir, dizer assim, aonde está o bispo está a igreja, que de fato ele confirma, mas ele tem uma outra frase que ele diz assim: o bispo é aquele que preside no lugar de Deus. Quem desonra o bispo, desonra o próprio Deus. E aí na missa dos Santos Óleos, a missa do Crisma, tem um momento lá que todos os padres vão cumprimentar o bispo, no sentido de dizer assim, de selar, de olhar nos olhos e dizer assim: estamos aqui, estamos unidos, somos o único clero cujo Cristo é a cabeça, e nós participamos deste corpo e estamos aqui para servir todo o povo de Deus. E aí, terminada a missa, você já falou da bênção dos óleos, né? Terminada a missa, os padres pegam lá os potinhos. Os potinhos recipientes e levam para as suas paróquias, que inclusive, o que fazer com o óleo do ano passado que sobrou? Colocar no algodão e queimar. Ah, é? Colocando... Tudo que é feito para Cristo deve ser consumido. Se não, pelo povo, ninguém vai consumir o óleo, né? Então, queimar. Para utilizarmos já o óleo recorrente abençoado daquele ano. Ah, padre, acabou na minha paróquia, o que é que eu faço? Vem aqui na catedral e pega mais. Quanto custa? Não há nenhum valor, não se cobra pela venda dos óleos, de forma alguma. Aí é uma curiosidade para quem está ouvindo a gente, né? Enquanto a missa acontece ali, já tem uma equipe de voluntários lá embaixo, ali no subsolo. Literalmente um batalhão. É um batalhão. Ali no corredor, um monte de mesinhas com um monte de frasquinhos ali. Terminou a bênção dos óleos, os sacerdotes descem para buscar. Neste dia, inclusive, também acontece o almoço. Aí nem sei se o almoço dos padres. Nem sei, porque é também um momento de encontrarmos vários padres. Já tem paróquias que estão a 222 quilômetros. E a missa termina já pertinho do meio-dia, né? Isso, e muitos querem almoçar, conviver ali um pouco para voltar para suas paróquias. Para celebrar a missa para poder celebrar. Que essa missa, inclusive, pode acontecer em outros dias. Assim, Diocese de Caicó, se eu não me engano, acontece antes. Acontece antes. Lá em Oeiras, eu lembro que Dom Edilson falava que aconteceu, acho que na quarta. Na quarta-feira. Nós aqui ficamos no costume de ser na quinta-feira e os sacerdotes também gostam e tudo mais. Mas podem acontecer assim, em um outro dia. Só não pode acontecer, logicamente, na sexta-feira, nem no sábado, nem após a Páscoa, né? Deveria ser antes. Aconteceu no período da pandemia aqui na nossa arquidiocese devido às circunstâncias pandêmicas. Mas, fora isso, deve acontecer antes da Quinta-feira Santa. É uma celebração muito bonita, né? E assim, que tem uma participação muito grande de fiéis. A catedral sempre fica cheia. Sempre. E é muito bonito porque o hino diz: acolhei ao Redentor os olhos e os hinos de louvor que são oferecidos pelos sacerdotes, né? Aqueles que têm 1 ano de padre entram com os perfumes, aqueles que têm 10 anos de padre entram com o óleo dos catecumes, o óleo do batismo. Aqueles que têm 25 anos entram com o óleo dos enfermos. Aqueles que têm 50 anos de sacerdócio entram com o óleo do crisma. Então é muito bonito mesmo. Com certeza. Mas aí, falando da Páscoa, eu só aqui de olho no relógio, porque o tempo já acabando, assim. Falando da Páscoa, você já explicou sobre as oitavas, né? Isso. São 8 dias, mas o tempo pascal, ele se prolonga por 50 dias. 50 dias. Só encerra-se o tempo pascal, vai se encerrar. Logicamente, tem a celebração da ascensão do Senhor, Cristo vai ascender aos céus com seus próprios poderes, mas também a celebração de Pentecostes, Penta 50. Então, durante 50 dias, nós vivemos o tempo pascal, celebrando esta grande alegria que Cristo ressuscitou e nos concedeu a graça da vida, a vida plena. Por isso, ficam 50 dias aí, celebrando de branco o tempo pascal, que é um tempo de muita alegria, de muito louvor. Bom, Padre Água, então, para encerrar, queria que você deixasse aí uma orientação, né? Uma mensagem, uma orientação para todos nós de como bem vivermos, assim, né? Viver fortemente essa Semana Santa. Eu deixo 3 conselhos. Primeiro, se programe para participar das celebrações em sua paróquia. Se predisponha. Tempo de Semana Santa não é tempo de viajar. Pode até ser que você vai querer parar para descansar, mas se predisponha
a celebrar o mistério do Tríduo Pascal. Mesmo viajando. Mesmo viajando. Estando para celebrar, fazer isto, participe de maneira plena, deixe o celular de lado, veja atentamente a celebração, ou seja, estude, leia. Existem vários sacerdotes nas nossas redes sociais explicando bem os sentidos da celebração de cada dia. E acima de tudo, como último conselho, ressuscite com o nosso Senhor. Deixe de lado tudo aquilo que lhe impede de ser uma pessoa melhor, deixe de lado os vícios, pecados, aquilo que de fato deve morrer na sua vida para ressurgir um homem novo, uma mulher nova. Mate em si o homem velho e com Cristo padecemos, com Cristo haveremos de morrer, mas com Cristo nós haveremos também de ressuscitar. Então, participe, se organize, é um tempo muito belo e quem participa de coração e compreende o mistério da celebração consegue ter uma vida de uma maneira diferenciada. Não hesite em participar. No site da Arquidiocese de Natal, arquidiocesenatal.org.br, tem lá os horários, tanto aqui da Catedral como de várias outras paróquias da capital e do interior, os horários das celebrações da Semana Santa, de Domingo de Ramos até o Domingo da Ressurreição. Então, e nas redes sociais da sua própria paróquia, você também com certeza encontra esses horários, então participe. Padre Iago, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, foi muito bom. Cacilda, eu que agradeço. Parabéns. Verdadeira aula. Que bom, eu que agradeço e parabenizo todos aqueles que estão sempre atentos às publicações da Arquidiocese, mas que são ouvintes fiéis, né, do Aprendendo com a Igreja. Parabéns pelo incentivo, que Deus continue nos abençoando, nos favorecendo, nos dando a graça da sabedoria e, acima de tudo, de viver uma boa Semana Santa. Rapidinho para finalizar, vamos divulgar o Liturgicamente Falando. Sim, é verdade, tá? Eu vinha pensando nisso e acabei esquecendo. Toda quinta-feira, de maneira muito prática, pontual, estamos divulgando um vídeo sobre liturgia, né? Curiosidades litúrgicas. Liturgicamente falando. Inclusive, quem está nos ouvindo, que tiver alguma dúvida, quiser mandar através das redes sociais da nossa Arquidiocese, estamos lá para comentar. E nessa Semana Santa, a gente vai abrir a sessão, vai ser publicado um na quarta e outro na quinta. Isso, que é por conta da Missa dos Santos Óleos, né? Isso. E a questão também do Tríduo Pascal. Mas assim, divulguem. Você pode até, inclusive, passar uma mensagem para fulano ou para cigano. Está sabendo? A pessoa vai perguntar o que é? Você joga o vídeo, liturgicamente falando. Sabe aquela setinha que tem lá no Instagram, abaixo da postagem? É só encaminhar para outras pessoas também. Encaminha. Né? A gente gosta tanto de partilhar desgraça, vamos compartilhar também coisas boas, coisas da nossa igreja. Pois é. Então, Padre Iago, mais uma vez, muito obrigada. Disponha. Uma abençoada Semana Santa para você. Todos nós. Pois tá bom. E obrigada a você pela audiência. Domingo que vem a gente está aqui de volta no domingo da Páscoa, né, com mais um Aprendendo com a Igreja. Um bom domingo, uma abençoada semana para você. E continue na sintonia do bem. Vem aí a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana.